Eu traí meu marido de 12 anos e achei que ele nunca fosse descobrir, até o dia em que ele voltou mais cedo e me flagrou na nossa cama. Ele saiu de casa naquela mesma noite e pediu o divórcio. Agora ele está feliz com outra mulher que ama e cuida dos nossos filhos como se fossem dela, enquanto eu não consigo superar o que fiz e sinto que estou afundando um pouco mais a cada dia. Sei que vou receber muito ódio por compartilhar o que fiz. Mesmo assim vou confessar, porque nada pode ser pior do que ver o amor da minha vida me desprezar. Eu, 39 anos, fui casada com meu ex-marido, Dan, 43 anos, por 12 anos. Ele era minha alma gêmea, meu parceiro e o pai dos meus 2 filhos, hoje um menino de 9 e uma menina de 6. Nos casamos jovens, logo depois da faculdade. Dan sempre foi o marido e pai mais amoroso e atencioso. Nunca me desrespeitou, nunca levantou a voz comigo ou com as crianças. Éramos uma família perfeita. Ambos trabalhávamos. Ele era engenheiro de manutenção. Eu trabalhava com marketing. Quando engravidei da nossa filha, tudo começou a mudar. Cuidar de uma criança pequena enquanto enfrentava uma gravidez e mantinha um emprego em tempo integral era difícil. Eu estava exausta o tempo todo. Para piorar, Dan cofundou uma startup com um amigo, além de seu trabalho em tempo integral. O que significava que ele mal conseguia ajudar nas tarefas de casa ou no cuidado com as crianças. Então, pedi demissão. Decidimos que eu cuidaria da casa e das crianças, e ele administraria as finanças. Foi um alívio enorme. Eu podia ficar em casa com meus filhos e levar uma vida lenta e tranquila. Eu me dizia que tinha sorte de ter essa liberdade, de não me preocupar com contas, de não trabalhar até a exaustão. Logo, porém, a paz virou insegurança, e comecei a me sentir inútil. Passei a me sentir sozinha no casamento. Dan estava trabalhando mais do que nunca. Passava as noites dedicando-se à startup. Chegava em casa depois do jantar, dava boa noite para as crianças, pegava o laptop e voltava a trabalhar. Nos fins de semana, ou estava no escritório da startup ou em ligações. Se eu reclamasse, ele dizia que fazia isso por nós, pelas crianças. Ele vinha de uma origem humilde, onde precisou trabalhar até o limite para concluir seus estudos. Queria construir riqueza para os nossos filhos. E sim, ele nos deu tudo. Mudamos para uma casa maior. As crianças foram para uma escola particular. Viajávamos, compramos um SUV novo. Financeiramente estávamos muito bem, mas emocionalmente eu estava passando fome. Eu queria a atenção dele, o tempo dele, não o dinheiro, não as promessas de um futuro melhor. Queria ele. Como nos velhos tempos, quando passávamos o fim de semana no sofá, sem fazer nada. Apenas conversávamos, víamos filmes e pedíamos pizza. Ele prometia que teríamos nossa antiga vida de volta quando o negócio crescesse e ele pudesse deixar o emprego. Mas para mim, isso parecia um sonho distante. Eu queria aquela vida agora. Estava ficando impaciente e solitária. Toda vez que tentava conversar, virava discussão. Ele dizia, você não quer uma vida melhor para as crianças? E eu estou aqui, não estou? Ele tentava. Quando estava comigo, realmente tentava estar presente, me ouvir, me amar sem condições, mas aquele tempo com ele era limitado. Comecei a me sentir invisível. Um ano passou assim. Um dia eu estava tomando café perto do parque onde costumava caminhar. Um rapaz no fim dos seus 20 anos se aproximou e perguntou se eu nunca me cansava de pedir o mesmo café todos os dias. Era Eric, estudante de doutorado da universidade próxima. Ele era frequentador assíduo do café, trabalhava ali no projeto dele. Notou que eu estava lá quase diariamente, sentada perto da janela, tomando meu latte. Começamos a conversar durante o café. Em pouco tempo virou um ritual tomar café com ele. Não contei nada ao Dan, achando que não era grande coisa. No fundo, eu sabia por quê. Eu esperava ansiosa para encontrá-lo, comecei a me arrumar melhor. Ele me elogiava, me ouvia, me dava atenção, exatamente o que eu estava desejando ultimamente. Ele lembrava de cada coisinha que eu dizia. Eu me senti vista como indivíduo, não apenas como esposa ou mãe. Cerca de um mês depois, ele me convidou para ir ao apartamento dele ajudar a experimentar uma receita nova de macarrão. Eu ri, mas fui mesmo assim. Ele morava em um estúdio minúsculo, cheio de coisas com jazz tocando. E juro que me senti com 20 anos de novo. Comemos, rimos e bebemos vinho. Quando virei para colocar minha taça na mesa, ele me beijou. Na mesma hora, uma onda quente de culpa me atingiu. Afastei-me e disse, não posso. Sou casada. Ele assentiu. Eu sei. Desculpa. Mas eu nem fui embora na hora. Meu maior erro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, fingindo olhar para o chão. Então eu disse a coisa mais idiota da minha vida. Não é como se meu marido fosse notar. E ali começou o fim. Eu traí o meu marido. Continuei vendo Eric, sempre prometendo a mim mesma que seria a última vez. Sentia culpa toda vez que acontecia. Até disse a ele que não nos veríamos mais. Em poucos dias, o desejo voltava e eu acabava no apartamento dele. Com o tempo, convenci a mim mesma de que merecia aquele pequeno momento de felicidade. Se eu não estava recebendo algo no meu casamento, eu tinha o direito de buscar fora. Não era que meu marido não quisesse sexo. Eu queria atenção e tempo, e isso Eric me dava. Em troca, ele me queria. Parecia um acordo justo, eu pensava. Por meses eu levei uma vida dupla. Em casa, eu fazia o papel da esposa perfeita. Preparava o jantar, montava as lancheiras, cuidava de tudo para a família. Dan chegava tarde, exausto, me beijava e agradecia por eu estar mantendo tudo em ordem. Eu parei de brigar com ele. Ele estava grato por eu finalmente entendê-lo. Fiquei confiante demais e comecei a chamar Eric para minha casa, porque o apartamento dele era bagunçado. Depois de deixar meu filho na escola e colocar minha filha para tirar uma soneca, eu passava uma hora com Eric, preenchendo o vazio do meu casamento. Estava sendo divertido até que numa tarde, enquanto eu estava com Eric, ouvi passos se aproximando pela porta dos fundos. Antes que eu ou Eric reagíssemos, vi Dan parado no corredor, completamente imóvel. Eric estava por cima de mim. Empurrei Eric, coloquei um roupão e fui correndo até Dan, mas ele saiu andando sem dizer uma palavra. Corri atrás dele, descalça, o roupão meio aberto. Ele nem olhou para mim. Entrou no carro e foi embora.
Passei o dia inteiro ligando, caindo direto na caixa postal. Nem percebi quando Eric saiu da casa. Também não me preocupei em procurá-lo. Meu casamento estava desmoronando. Meu marido voltou a ser minha prioridade. Ele não voltou para casa naquela noite. Liguei para o sócio dele. Ele disse que Dan estava dormindo no escritório da startup. Mandei centenas de mensagens implorando para conversar. Ele não respondeu nenhuma. Achei que ele se acalmaria, que estava só com raiva e que depois de 1 ou 2 dias sentiria minha falta. Ele não sentiu. 2 dias depois, ele voltou para casa. Corri para ele, tentei abraçá-lo, mas ele passou por mim e foi direto ao quarto das crianças. Falou com elas como se tudo estivesse normal. Meu coração se partiu ao ver como ele era gentil. Como pude traí-lo? Eu me queimava de culpa, desejando poder desfazer tudo. Quando ele veio para o nosso quarto, fechei a porta e chorei, implorei perdão, tentei de todos os modos justificar minhas ações. Eu sabia que o que fiz era cruel. Estava disposta a fazer qualquer coisa para consertar, mas ele não ouvia. O silêncio dele me destruía. Eu desejava que ele gritasse, que explodisse comigo, mas ele não mostrava emoção alguma. Apenas me olhou com frieza e disse: "Eu já falei com meu advogado. Você vai receber os papéis em breve." Entrei em pânico. Eu não queria o divórcio. Supliquei para que ele mudasse de ideia, que aquilo não significava nada para mim e que eu merecia uma chance. Ele não respondeu nada, apenas pegou algumas roupas e coisas essenciais e colocou numa bolsa. Tentei de tudo para impedi-lo. Não consegui. Ao sair, ele apenas disse: "Você pode ficar nesta casa enquanto as crianças estiverem aqui. Teremos guarda compartilhada." E foi isso. Ele já tinha planejado tudo. Pediu que eu levasse nosso filho ao terapeuta, onde daríamos a notícia juntos. Eu resisti, implorando para ele reconsiderar, mas ele não cedeu. Disse que se eu não fosse, levaria o menino sozinho. Precisei concordar. Na noite seguinte, ele nos buscou e fomos para a terapia familiar. Eu queria desaparecer. Dan estava calmo e controlado, enquanto eu desmoronava a cada poucos minutos. A culpa me esmagava, sabendo que eu tinha destruído tudo. Rasgado a infância das crianças, o senso de família delas. Ele contou ao nosso filho que a mamãe e o papai o amavam muito, mas que precisávamos de um tempo separados. Que ainda seríamos uma família, só não na mesma casa. Nosso menino chorou, dizendo que queria nós dois juntos como uma família. Ele tinha apenas 5 anos. Ele ainda perguntou se nós ainda éramos casados. Sem hesitar, Dan respondeu: "Não mais. Mas aconteça o que acontecer entre nós, você e sua irmã serão nossa prioridade. Nós vamos amar vocês e ser seus pais antes de qualquer outra coisa." A terapeuta levou nosso filho para conversar em particular. Eu segurei a mão de Dan e implorei pela última vez para ele reconsiderar. Pela primeira vez em dias vi emoção no rosto dele. Com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: "Por favor, não torne isso mais difícil do que já é." Quis abraçá-lo e consertar tudo. As palavras dele me deram a esperança de que poderia haver perdão. Fiquei acreditando que ele mudaria de ideia, que quando a raiva passasse, voltaria para mim. Isso nunca aconteceu. Ele seguiu em frente. Quando os papéis oficiais chegaram do advogado, senti como se o mundo tivesse parado. Liguei em desespero. Ele não atendeu. Mandei mensagem: "Por favor, podemos conversar? Não faça isso. Volte para casa. Por favor." Nada. Só silêncio. 2 dias depois, ele apareceu para pegar as crianças e tentei de novo. Bloqueei a porta como uma idiota e implorei para ele conversar. Chorei dizendo que cometi um erro, mas que não se joga fora 12 anos assim. Eu faria qualquer coisa para consertar. O silêncio dele me assustava mais do que qualquer grito. Eu disse: "Você está me divorciando por vingança." Agarrei o braço dele e pedi para ele olhar para mim. Ele disse: "Eu não consigo olhar para você sem lembrar daquele momento." Essa frase me destruiu. Quis desmoronar ali mesmo. Ele não me odiava. Isso tornava tudo pior, porque o ódio significaria que ainda havia emoção. O que ele sentia era vazio. Percebi que nunca mais o teria de volta. Desisti. Assinei todos os papéis que ele pediu. Os meses seguintes foram torturantes. A casa parecia assombrada. Cada canto me lembrava dele. Logo amigos e familiares ficaram sabendo do divórcio. Ele não escondeu o motivo, o que tornou tudo ainda pior. Ninguém disse nada diretamente para mim, mas eu sabia que as pessoas estavam comentando pelas minhas costas, me chamando de idiota por trocar meu casamento e minha segurança por algo tão insignificante. Eu não era mais convidada para as festas sofisticadas que os amigos e colegas dele organizavam. As únicas pessoas que continuaram cordiais comigo foram os pais dele, e mesmo assim apenas por causa das crianças. Eles insistiram para que Dan continuasse cumprindo seu papel de pai, apesar do divórcio, e ele cumpriu. Passava aqui 2 ou 3 vezes por semana, levava as crianças para passeios ou para tomar sorvete. Com elas era sempre alegre, comigo educado, mas nunca olhava nos meus olhos por mais de 1 segundo. Nossas mensagens eram frias e práticas. Que horas é a busca? Pode mandar a mochila do menino? A pequena teve febre. Toda vez que eu via o nome dele chamando no celular, meu coração disparava, esperando algo mais. Uma vez liguei só para ouvir a voz dele. Ele atendeu. O que houve? As crianças estão bem? Eu disse baixinho. Elas estão bem. Eu só sinto sua falta. Ele não respondeu nada. Só desligou. O silêncio dele doía mais do que se ele tivesse gritado comigo. Na reunião de mediação, Dan estava sereno e centrado, enquanto eu mexia sem parar na aliança, tentando segurar as lágrimas. Quando a mediadora perguntou sobre bens e guarda, ele falou primeiro com convicção. Ela fica com a casa até a mais nova crescer. Eu cuido da hipoteca, dos impostos e também de todas as despesas das crianças, escola e afins. A guarda será 50-50. A mediadora perguntou: "Você concorda?" Eu tive que concordar. Meu advogado disse: "Podemos brigar por pensão e pela casa como segurança, já que você largou o trabalho para cuidar de todos." Mas eu sabia que perderia.
Dan e o advogado dele eram inteligentes. Ele reuniria provas suficientes para me destruir se eu escolhesse esse caminho. Então aceitei. Recebi 3 meses de pensão e a casa por 10 anos, o que significava que eu tinha 3 meses para reorganizar minha vida e 10 anos para construir minha segurança. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, tirei minha aliança. Ela deixou uma marca clara no meu dedo, como uma cicatriz. Ainda assim, eu tinha esperança. Tentava puxar conversa com ele, mas ele nunca me dava abertura. Como está o trabalho? Ocupado. Você está comendo direitinho? Sim, e era isso. Sem raiva, apenas indiferença silenciosa. As crianças o adoravam. Ele tornava cada momento especial para elas. Idas ao parque, noites de pizza, trilhas nos fins de semana. Eu observava pela janela quando ele as trazia de volta. Ele me lançava um olhar rápido, fazia um aceno e ia embora. Aquilo me matava. Aquela postura perfeitamente educada que dizia: você não tem mais o direito de tocar em nenhuma parte da minha vida. Se ao menos ele tivesse gritado, eu poderia ter combinado a culpa ao tom dele. Já se passaram 3 anos, e não há um único dia em que eu não acorde desejando poder desfazer tudo. Arrumei um emprego de meio período como assistente administrativa para ocupar a mente. Minha vida estava vazia. Eric nunca mais ligou depois daquele dia. Na verdade, ele me bloqueou. Eu nunca mais voltei àquela cafeteria. 1 ano depois, encontrei com ele no supermercado. Nossos olhos se cruzaram por meio segundo, e ele olhou por mim como se eu fosse uma completa estranha. Percebi o quão insignificante eu havia sido para ele. Destruí minha vida inteira por algo superficial. Enquanto isso, a vida de Dan só melhorou. A startup dele decolou. Em 2 anos, ele largou o emprego para tocar o negócio em tempo integral. Trabalhou como um louco nos meses que seguiram o divórcio. Valeu a pena. Agora, a empresa vai muito bem. Ele até foi convidado para palestrar em conferências, e meus filhos têm orgulho dele. Ano passado, ele comprou uma casa nova enorme, com quintal, piscina e um grande jardim. As crianças adoram. Sempre que voltam de lá, não param de falar. Mãe, a piscina do papai acende à noite. Mãe, tem uma sala de cinema no porão. Mãe, a Susan comprou um filhote para a gente. Essa última parte é a que mais me quebra. Sim, ele tem namorada. Ela é consultora jurídica da empresa dele e uns 10 anos mais nova. As crianças já falavam dela muito antes de eu conhecê-la. No começo, tentei não me afetar. É claro que ele namoraria de novo algum dia. Ele é bonito, bem-sucedido, estável, e sempre teve aquela energia calma e confiável que chama a atenção das mulheres. Mesmo assim, ouvir o nome dela saindo da boca dos meus filhos fazia meu estômago se contorcer. O papai e a Susan levaram a gente no aquário. O papai fez panquecas com a Susan hoje. Mãe, a Susan disse que eu tenho seus olhos. Eu sorria e acenava, fingindo que não doía. O golpe final veio quando finalmente os vi juntos. Foi depois da reunião de pais e professores do nosso filho. Dan e eu fomos. Ainda éramos bons copais, mantínhamos tudo civilizado. A reunião foi tranquila. Saímos conversando sobre a programação das próximas férias escolares. Eu até estava me sentindo bem. Então, de repente, o rosto dele se iluminou com um sorriso lindo. Juro que não vi aquele sorriso desde o divórcio. Também sorri, achando que era para mim, ou que ele fosse dizer algo gentil. Mas então ele acenou para alguém do outro lado da rua. Quando olhei naquela direção, vi ela chegando em um Tesla branco brilhante, usando óculos escuros e com o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo e impecável, com aquele ar de executiva. Ele se virou para mim e com a expressão neutra disse: no sábado venho buscar as crianças. Tenho que ir agora. Parecia que ele tinha um interruptor no rosto. Sempre que olhava para mim, era com frieza. Antes que eu pudesse responder, ele começou a atravessar a rua, foi até ela, a abraçou e lhe deu um beijo na bochecha. Os dois acenaram para as crianças e foram embora. Ele nem me apresentou, como se eu não fosse ninguém. Fiquei ali parada, olhando enquanto eles se afastavam. Tudo que eu conseguia pensar era: essa já fui eu. O jeito como ele olhava para ela com alegria e orgulho. Quando cheguei em casa, senti uma onda de dor que veio de todos os lados ao mesmo tempo. Chorei até não conseguir mais respirar. É tão difícil perceber que nenhuma quantidade de lágrimas, culpa ou orações pode trazer o tempo de volta. Eu troquei algo sagrado por algo tão trivial. E agora sou eu quem está do lado de fora da vida que construí, vendo ele dar a outra pessoa o amor que um dia foi meu. Atualização. Sei que recebo muito ódio como recebi da última vez. Quando eu mesma me desprezo, o ódio dos outros não faz diferença. Alguns de vocês pelo menos entenderam o lado humano em mim, que às vezes erra feio. Obrigada por isso. Isto não é bem uma atualização, mas sim a forma como o resto da minha vida tem sido. Todo evento em família virou uma tortura lenta. Depois daquela reunião de pais e professores, o próximo foi a apresentação de dança da minha filha. Quando cheguei, vi os dois já sentados na frente rindo e cochichando. Quando ele olhou para trás e me viu, só acenou com um sorriso fraco. Quando as crianças subiram ao palco, os dois pularam, animados, aplaudindo como os pais mais orgulhosos do mundo. Eu fiquei algumas fileiras atrás, sozinha, gravando com meu telefone. Quando tudo terminou, fiquei esperando na saída para pegar minha filha. Eles chegaram de mãos dadas. Desta vez, ele a apresentou com orgulho e segurança: Susan, minha namorada. E sobre mim, disse apenas: esta é a Laura, mãe das crianças. Era só isso que eu era para ele. Nem sequer ex-esposa. Nós duas sorrimos uma para a outra. Foi constrangedor. Por sorte, poucos minutos depois minha filha saiu correndo para abraçar o pai. Depois, também abraçou Susan e gritou: você veio. Ela sorriu e disse: claro, querida. Não perderíamos por nada. Tive que virar o rosto por um segundo para não desmoronar ali mesmo. Na semana passada, no dia de ação de graças, os pais dele me convidaram como sempre. Sim, eles ainda me incluem nos eventos da família.
São pessoas muito gentis e talvez queiram me manter por perto por causa das crianças. Mesmo depois do divórcio, eu apareço de vez em quando me convidam. Este ano, eu não queria ir, já imaginando que eles estariam lá, mas pensei, até quando vou evitar isso? Uma hora eu teria que encarar. E talvez vê-los juntos me desse o empurrão que faltava para seguir com a minha vida. Quando cheguei, Susan já estava na cozinha ajudando a mãe dele com o peru. Ela estava usando meu avental antigo, o mesmo que eu usei em todos os dias de ação de graças por 12 anos. A mãe dele estava radiante, ela ajuda tanto. Você não imagina como é organizada. Eu sorri, disse que ela estava ótima e fui arrumar a mesa, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei um garfo cair. Durante o jantar, todos riam, conversavam. Susan se encaixou perfeitamente, contando piadas, enchendo as taças de vinho, encostando a cabeça no ombro do Dan quando ele dizia algo engraçado. O pai dele até fez um brinde a novos começos. Pedi licença no meio da sobremesa, fui lá fora e chorei atrás da garagem como uma adolescente. Eles parecem tão felizes juntos. Ele continua sendo educado comigo, como sempre, mas há uma distância. Ele fez as pazes com tudo e seguiu em frente, enquanto eu continuo presa. Dá para ver que ele está apaixonado de novo. Percebo nas pequenas coisas. No jeito como fala dela sem notar. Na tranquilidade no rosto quando ela está por perto. Isso me destrói, porque eu já tive isso. Tento ficar feliz por ele. Juro que tento. Ele merece amor. Às vezes me pergunto se em vez de procurar conforto em outra pessoa, eu tivesse dito a ele o quanto eu me sentia sozinha. Se eu tivesse ido para a terapia, se tivesse tido paciência, talvez ainda estivéssemos juntos. Agora ele tem uma casa nova, uma mulher nova, uma vida inteira nova, e eu estou aqui encolhida na minha culpa. Trabalho duro para pagar minhas contas e guardar para o futuro, sabendo que daqui a alguns anos posso ficar sem casa. Eu nem tenho mais confiança para sair em um encontro. Me sinto péssima, como se estivesse traindo de novo. Eu ainda o amo. Meu Deus, eu ainda o amo tanto que dói. Mas ele não olha mais para mim daquele jeito. Ele olha para ela. E esse é o meu castigo, ver ele amar outra pessoa do jeito que já me amou um dia. Eu sei que fui eu quem causou tudo isso,